Olá, meus amigos, aqui é o Francisco Aguilar, nós estamos aqui novamente na Jarfel Saara e hoje aqui no monitor está aparecendo o seguinte, os 4 maiores mitos do tijolo ecológico. Tá? Gente do céu, existem pessoas que colocam alguns mitos em cima de um produto que ele muitas vezes não conhece e aquilo divulga na rede social e as pessoas muitas vezes, por desconhecer também, acabam acreditando. Então, a minha ideia agora é esclarecer algumas dúvidas. Então, a primeira dela é assim, quanto maior a compactação da máquina, melhor fica o tijolo? Gente, não é bem assim que funciona. Se for uma prensa manual, ela já é calibrada com uma alavanca para que a compactação seja o suficiente para que ela no compactar, extraia o maior volume de bolsa de ar possível, ainda deixando algumas bolsas de ar para que a água possa circular entre o tijolo e fazer a cura perfeita. Isso quer dizer que se você compactar demais, você tira as bolsas de ar e não tem como curar o cimento lá dentro do tijolo. Então é um mito muito grande dizer que tem que compactar bastante. Porém, se você for trabalhar com esse material aqui, que é o pó de pedra ou a areia, usando o filito, aí sim, quanto maior a compactação, melhor é o tijolo. Então veja bem, no solo cimento, que é na argila, que é o solo arenoso, e o cimento, a compactação ela é balanceada, tá? Ela pode eliminar, em média, de 70% a no máximo 80% das bolsas de ar, não mais do que isso. Já no sistema areia ou pó de pedra com filito, essa sim, você pode tirar o máximo de ar possível, porque o arenoso ele consegue trabalhar melhor com baixa umidade, tá? Então a umidade inicial que você preparou é o suficiente para isso. A segunda pergunta vem a seguinte, curar na água o tijolo, ou seja, mergulhar numa piscina, isso é real? Meu amigo, o tijolo não pode ser afogado. Em hipótese alguma você pode pegar um tijolo e curar dentro de uma piscina imerso na água. Ele tem que ser feito o seguinte, assim que compactado na máquina, você não pode molhar em hipótese alguma, nem um sereninho de água. Você deve empilhar o tijolo e cobrir ele com uma lona plástica para que ele não perca a umidade. Só no dia seguinte você tira a lona plástica, pulveriza a água, aumentando assim a umidade no tijolo e volta a cobrir novamente. No terceiro dia você torna a tirar essa lona plástica, aí você molha à vontade e torna a cobrir novamente. Já no quarto dia você tira a lona, não precisa mais colocar lona nenhuma e pode molhar à vontade. Molhar sim, imergir numa piscina em hipótese alguma, porque eu preciso de um espaço para que o ar também circule. Você não pode afogar o tijolo sem ar, senão você não vai ter a reação e não vai ter uma excelência na qualidade do tijolo, tá? Bom, outra pergunta lá, pode usar qualquer terra ou até reciclagem? Bom, primeiro é o seguinte, o material não é chamado de terra-cimento, ele é chamado de solo-cimento. Quer dizer que ele é selecionado, ou seja, ele tem que ter uma quantidade ideal entre argila e areia. E a quantidade ideal de areia é muito alta, é por volta de 70% e apenas 30% de argila só para dar liga. Então isso não é qualquer terra. A maioria das terras comuns é 50-50. E aí o que você faz? Faz a correção nesse solo que veio errado. No caso, você colocaria areia. Então você podia colocar 5 latas daquela terra pobre em areia, 2 latas de areia para uma de cimento. Então aí você faz o contrabalanceamento do seu solo. Para isso, você pode mandar uma amostra de terra pelo correio para a gente, meio litro é o suficiente, e gratuitamente nós vamos analisar o solo para você, tá? É só pegar o nosso endereço, tá? Encaminhar para a gente aqui e a gente vai poder analisar. Não esqueça de colocar o seu telefone WhatsApp para mim poder mandar a resposta para você, tá? Então a pergunta é, e o reciclado, ele é real? Veja bem, reciclagem, ela pode ter maior incidência de números de cinza
ou de vermelhos. E muitas vezes a reciclagem ela vem contaminada com produtos químicos ou até com material que não tem nada a ver com a construção civil. Vem material orgânico no meio. Então, na verdade, eu excluo para fazer o tijolo ecológico o material reciclado. Em alguns casos, quando você tem o concreto cinza moído, tá? Que é pertinente de uma estrutura, de uma ponte, de um viaduto, de uma viga, esse material ainda, dependendo da moagem que for feita, pode ser usado. Mas, no geral, eu excluo a reciclagem da fabricação do tijolo. Ela pode ser muito útil até para a fabricação de bloco de concreto. Para tijolo, eu não recomendo, tá? E aí vem, pode ou não pode misturar a terra na betoneira? Gente, o solo, quando entra em atrito na perambulação, ou seja, na rolagem da betoneira, ele vai empelotando cada vez mais. Não se deve usar a betoneira, salvo de você tirar aquelas apás dentro da betoneira, soldar diversas hastes, como se fosse uma caneta Bic, vamos falar por volta de uma dúzia de hastes lá dentro, para que quando ela comece a rolar, o eixo, a terra bate no eixo e se desmorone, não formando pelota. Então, a betoneira tradicional não é recomendada. Agora tem a ressalva da alteração na estrutura dela, que é tirar a pá e colocar as hastezinhas soldadas. Aí sim, ela já pode começar a ser útil na mistura. Ciente que quem tem um triturador JAG, como esse que eu estou falando aqui, que é o JAG 2500 ou JAG 5000, ele moe a terra com cimento e você não precisa da betoneira, basta uma simples mistura na enxada mesmo e jogando no JAG, passa 2 vezes no JAG e está a mistura perfeita. Gente, vamos aguardar para o futuro novas dúvidas, novos mitos e vamos sempre esclarecer para você, tá? Aqui à minha esquerda nós temos um QR Code, caso você queira conversar com alguém da parte técnica, fique à vontade, põe o seu celular, aponte no QR Code que você vai entrar em contato com a gente. Não esqueça de curtir os nossos canais, não esqueça de dar um joinha logo abaixo, tá? E eu sou Francisco Aguilar e eu estou aqui à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço!